Queridas companheiras, queridos companheiros, eu queria estar com a garganta como a de vocês, podendo gritar alto e bom som, mas eu quero dizer para vocês que não é politicamente correto um político dizer que está cansado, mas eu estou cansado hoje. Eu estou cansado porque estou voltando de uma atividade intensa em Minas Gerais, onde fomos dormir sempre depois da 1h da manhã e acordamos sempre antes das 6 da manhã. E fazer muito discurso por dia e falar muitas vezes, às vezes faz com que chega no ato principal a gente não esteja com a garganta tão boa para dizer o que eu quero dizer. Mas, querida companheira Gleice, queridos companheiros da mesa, queridos companheiros da direção nacional do nosso partido, convidados de outros partidos políticos, eu resolvi não utilizar a nominata para fazer a citação dos nomes das pessoas que estão aqui. Eu acho que quando o PT completa 38 anos de idade, eu acho que está na hora da gente homenagear algumas pessoas que foram a razão da existência desse partido e que não já estão mais entre nós. Então eu queria começar com um companheiro como Florestan Fernandes, como companheiro como Sérgio Buarque de Holanda. E ontem, Luiz Dulce, o Patrus me disse uma coisa importante. Nós estávamos discutindo qual era a maior obra do Sérgio Buarque e começamos a discutir se era Raízes do Brasil. E o patrão falou: não, Lula, a principal obra do Sérgio Buarque é o Chico Buarque de Holanda, não é o livro dele. É extremamente gratificante a gente lembrar da importância de um companheiro da qualidade do Mário Pedrosa no início do nosso partido. É muito importante a gente lembrar do nosso querido Paulo Freire, da dama de ferro do teatro brasileiro, a nossa querida companheira Lélia Abramo, o nosso querido coronel e quase principal figura da resistência francesa, da resistência espanhola contra Franco, o nosso grande querido companheiro Apolônio de Carvalho, do nosso querido companheiro que dá o nome da nossa fundação, o querido Perseu Abramo, do nosso querido e saudoso, uma das figuras mais incríveis que eu conheci, o nosso companheiro Enfio, do nosso companheiro, talvez o mais importante psicanalista brasileiro, que me chamava de meu general, numa época difícil que ninguém defendia o PT, o então carioca Hélio Pellegrino, uma das figuras mais extraordinárias que eu conheci. Eu não poderia deixar de citar o nome de uma figura que, quando vocês verem aquela plaquinha escrita "Optei", foi ele que criou o nosso saudoso Carlito Maia. O nosso extraordinário Luiz Guxiguem, o nosso companheiro extraordinário
Marcelo Deda, que tanta falta faz ao nosso partido. O nosso companheiro José Eduardo Dutra, presidente do PT, presidente da Petrobras. O nosso querido companheiro Gilmar Adão Preto, deputado pelo Rio Grande do Sul, representando o Movimento Sem Terra. Da minha querida companheira Marisa. Da nossa querida companheira Maria José, 2 vezes prefeita de Teófilo Otoni, 5 vezes deputada estadual, que morreu antes de ontem e tem uma passagem muito interessante. Em 1980, quando eu resolvi fazer uma viagem para construir o PT no Vale do Mucuri, no Vale do Jequitinhonha, eu e um companheiro que não está mais no PT, o companheiro Apolo, pegamos uma Brasília e fomos andar toda essa região. E nós chegamos na casa da Maria José, a mãe dela me parece que era cega, e a mãe dela tinha muito medo de que eu fosse comunista. Então eu ia dormir na casa da Maria José, eu tive que pular a janela para entrar no quarto, para a mãe dela não ver a minha voz e não criar problema comigo. E ela morreu ontem. É uma perda muito grande para o PT do Brasil e, sobretudo, para o PT de Minas Gerais. Eu quero também, porque eu fiz uma nominata aqui na hora, obviamente tem muita gente que eu esqueci, mas eu queria lembrar o nosso querido deputado Otaviano e a minha querida secretária Beth, que morreram queimada num carro vindo do Espírito Santo para São Paulo. O meu parceiro de anos de viagem por esse país para construir o PT, o saudoso Marco Aurélio Garcia. E cumprimentar os milhares de companheiros e companheiras que morreram lutando por moradia, morreram lutando por terra, companheiro Zaratini. Companheiro, é que não vai dar para ficar citando todo mundo, porque senão isso aqui vai se transformar numa página de obituário, sabe? E eu acho que o objetivo é apenas citar umas figuras, sabe, muito, quase que lendárias do PT nesse momento. Vocês sabem, eu devia ter pedido para fazer uma lista aqui. Não, o nosso querido, inesquecível companheiro Antônio Cândido, que morreu recentemente. O nosso querido companheiro Chico Mendes. A nossa companheira Dorcelina, que era prefeito da cidade de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. E aqueles que morreram lutando por terra, lutando por liberdade, lutando por conquistar melhores condições de vida. As crianças inocentes que morreram de fome nesse país, sem saber por que estavam morrendo. As pessoas que morrem todo santo dia na porta de um hospital, esperando um tratamento que nunca vem. E as pessoas que são vítimas da falta de justiça nesse país. Eu queria começar a citar essas pessoas, tentando evitar de falar muito, porque tem muita gente com o carro no estacionamento, o estacionamento fecha às 11, portanto, se eu não terminar, as pessoas não vão embora. Então, eu queria dizer para vocês que seria importante que a gente lembrasse o significado do PT na história desse país. Eu estava dizendo ontem para os companheiros na casa do governador Pimentel, se a gente quiser lembrar o benefício que o nosso partido fez para o país, é só a gente fechar os olhos 30 segundos e tentar imaginar o Brasil de hoje sem o PT. Vamos tirar o PT do cenário político do Brasil, que a gente vai passar a lembrar
que nunca antes na história do país um partido fez uma revolução social, que fez o nosso partido, desde as prefeituras aos governos dos estados que nós governamos. Nunca se teve tanta educação, tanta saúde, tanto tratamento carinhoso de atendimento às pessoas, como a experiência do PT no governo. Certamente que nós não fizemos tudo o que tínhamos que fazer, mas certamente ninguém fez mais do que o PT nesse país. Eu lembro, quando a Luíza Erundina era prefeita aqui na cidade de São Paulo, o ódio que se criou nessa cidade contra a Luíza Erundina, quando ela tentou implantar o IPTU progressista aqui nessa cidade. Eu lembro do ódio. Eu lembro das placas colocadas em cada rua dessa cidade, dizendo que votou no PT, tomou no IPTU. Porque ela tentava, com uma comunicação falha do nosso partido, e muito falha, porque a gente tinha inventado de pagamento milhões e milhões de trabalhadores. Eu digo isso porque aqui agora há pouco estava um companheiro meu chamado Bagaço, que morava na Coab 1 ou na Coab 2, trabalhava na Ford. Todo mundo que morava na Coab tinha sido isento de pagamento. Mas como a Luíza Erundina, através da nossa comunicação bem-sucedida, comunicou primeiro aos 200 mais ricos da capital, e eles começaram a bater tanto nela, que quando o povo descobriu que a Luíza Erundina tinha isentado eles, nós já tínhamos perdido as eleições. Eu lembro de que a razão pela qual a Marta Suplicy perdeu a reeleição dela contra o Kassab, aqui, ou contra o Serra, não sei a memória, foi por causa de uma coisa chamada CELS, que ela fazia na periferia escola para as crianças pobres melhor do que as escolas de determinados setores da classe média aqui na capital de São Paulo. Eu lembro que quando pensei em apresentar ao PT o Fernando Haddad como candidato a prefeito dessa cidade, eu sonhava que, pelo fato dele ser um cara bem formado em direito, formado em economia, sabe, ter tido o pai lojista na 25 de março, eu imaginava, é a cara do paulista. Até um pouquinho confundido com o tucano. Eles vão perdoar o Haddad e não vão bater no Haddad. Não perdoaram um dia. Não perdoaram um dia desde que esse moço ganhou as eleições. Eles esqueceram todas as virtudes do Haddad e passaram a mostrar coisas que eles consideravam defeitos das coisas boas que o PT fazia. Da mesma forma que eles fizeram com a Dilma entre 2010 e 2014. Eles nunca perdoaram o fato da gente ter criado o orçamento participativo e fazer debate nas comunidades para que o povo decidisse aonde seria feito o investimento e qual a obra prioritária de cada cidade. Nunca perdoaram você fazer um plano habitacional dando subsídio para as pessoas que ganhavam até um salário mínimo. Porque se você não der subsídio, quem ganha até o mínimo não pode pagar 300 de aluguel, porque se pagar não sobra para comer. Eu não sei se vocês acompanharam o discurso da menina que se formou em Direito na PUC a semana passada. O discurso daquela menina é como se tivesse passado uma esponja de aço na minha alma, porque ela disse tudo que a gente vinha ouvindo nesse país desde que a gente criou o ProUni. Eu não sei se vocês sabem que a semana retrasada, nos Estados Unidos, uma brasileira da Universidade de São Carlos ganhou o maior prêmio de antropologia do mundo, dado por uma universidade americana. E eles não perdoam que no discurso dessa moça,
ela cita 2 vezes do governo Lula e fica meia hora criticando o governo Temer. Inegavelmente, essa gente que eu citei, mais vocês, ajudaram a gente a criar o mais importante partido político que a América Latina já teve. Eu ouso dizer, sem nenhum desrespeito a nenhuma organização política de nenhum lugar, não existe nada similar ao nosso PT. Nada. Nunca na história desse país um partido foi criado pelos trabalhadores, dirigido pelos trabalhadores e que se transformou num guarda-chuva para trazer para dentro do seu guarda-chuva todas as correntes políticas desse país que sequer se cumprimentavam, que sequer falavam bom dia ou boa tarde, que estabelecia ódio entre elas. O PT criou cidadania para que a gente aprendesse a fazer política, a fazer democracia na diversidade, permitindo que ninguém era obrigado a esquecer o que pensava ou aquilo que ele acreditava, mas viesse discutir dentro do PT. E não foram poucas as acusações que o PT era uma federação de esquerda, que o PT era um monte de grupelho, que o PT era não sei das quantas, e nós suportamos tudo isso. E aprendemos a viver, sabe, como se fosse uma família, em que tem uma pessoa bonita, uma feia, uma baixinha, uma alta, e nem por isso eles vão se matar, eles vão conviver democraticamente. Eu conheço muitos partidos no mundo, convivi com muitos partidos no mundo. Não tem nada como o PT. Vocês podem ter orgulho que não existe nada com a qualidade do PT. Seria tão bom se o Dallagnol estivesse aqui agora, gente. Para o Dallagnol olhar para vocês e perceber se vocês pertencem a uma quadrilha que ele diz que o PT é. Para ele perceber. Para ele olhar na cara de um de nós aqui e perceber se vocês têm jeito de bandido, se vocês criaram um partido, na verdade, ele iria perceber que aqui tem homens e mulheres que trabalharam, que não puderam estudar, mas foram responsáveis pelo pagamento do estudo que ele teve, que muita gente da classe trabalhadora não conseguiu ter. E certamente, se ele conhecesse as pessoas que militam no PT, se ele conhecesse as pessoas que criaram o PT, ele não diria uma imbecilidade de que o PT é uma quadrilha que foi criada para roubar esse país. É uma pena que eles são despolitizados. Por tudo que eu fiz até agora, eu posso afirmar que todos eles que me interrogaram são analfabetos políticos. Todos eles. Não têm noção da arte da política. E esse partido não tem que ter medo do que está acontecendo conosco. Nós não temos que ter medo, é um processo. Se a minha mãe fosse viva, ela dizia, é uma provação. Nós estamos sendo testados diante do mundo, diante das leis divinas e das leis, sabe, dos homens, para saber se a gente é capaz de resistir. Eu tenho feito o que somente uma pessoa honesta pode fazer. Eu tenho dito que a Polícia Federal mentiu a meu respeito. Eu tenho dito que a imprensa mentiu a meu respeito. Eu tenho dito que o Ministério Público mentiu a meu respeito. E, lamentavelmente, o Moro fez uma sentença mentirosa a meu respeito, corroborada pelo TRF4. Eu não sou melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém, e não estou acima da lei, mas estou acima da mentira. Eu sei que meu julgamento é político, porque só tem uma unanimidade hoje no Brasil, Gleice. Hoje só existe uma unanimidade. Antes da internet era o Chico Buarque.
Agora, depois da Lava Jato, sou eu. A única unanimidade é que nenhum partido político que quer ter candidato a presidente da República quer que eu dispute as eleições. Nenhum banqueiro quer que eu dispute as eleições. Nenhuma revista, nenhum jornal ou a televisão quer que eu dispute as eleições. Eu não sei porquê, mas não querem. Não querem. Ou seja, é uma unanimidade. E por que é unanimidade? De um lado, ele sabe que se eu for candidato, só vai sobrar uma vaga para o segundo turno, com perspectiva de eu ganhar no primeiro turno das eleições e não sobrar nenhum. E se eles me tirarem do jogo, tem duas vagas. Como todos eles têm muito pouco voto, é um caminhão de melancia que vai se ajeitando durante o processo eleitoral. E a coisa é tão grave, Kátia, para você escrever para a Folha de São Paulo, que com base nessa ideia, até o Temer trocou, veja que malandragem, ele trocou uma proposta que tinha 80% de reprovação do povo, que era a reforma da Previdência, e foi a pesquisa do Datafolha que fez ele mudar de posição, porque percebeu que não ia aprovar no Congresso. Então ele trocou uma proposta de 80% de reprovação, Wagner, por uma proposta de 80% de aprovação, que é a ideia de colocar as Forças Armadas para controlar a violência nesse país. E até ele acha que se eu não for candidato, ele tem chance. Pode estar certo disso. Aliás, ontem o Bolsonaro cunhou uma frase histórica. Ele disse ao Temer: Temer, você já roubou de tudo nesse país, mas não vai roubar o meu discurso e não vai roubar os meus votos. Pois bem, o Alckmin acha que se eu for candidato, ele tem menos chance, porque pode só ter uma vaga e ter muito candidato, e o Bolsonaro está na frente dele. Se eu não for, tem duas vagas, então ele tem chance. E outros, mais amigos, menos amigos, falam, porra, se o Lula não for, porra, se o Lula não for. Na verdade, tem gente disputando o espólio do Lula e o espólio do PT. E eu estou só olhando. Estou só matutando o que eles estão fazendo. Eu tenho dito que ser candidato ou não é uma profissão de fé. Não é uma coisa que o destino traçou. Eu até achava que nem deveria ser candidato mais. Mas na situação que eles deixaram o Brasil, eu quero olhar na cara de vocês com orgulho. Na tua cara, queria te dizer, se tem um partido e se tem um candidato que pode trazer a alegria, a autoestima, o crescimento, a distribuição de renda, a educação nesse país, é exatamente o Partido dos Trabalhadores e os seus aliados. Ontem eu disse em Belo Horizonte, o que eu vou dizer para terminar aqui para vocês. Eles estão numa situação mais difícil do que eu. Eu acho que eles estão numa situação mais difícil do que eu. Primeiro porque eles sabem que mentira a meu respeito. Hoje eu fiquei sabendo, eu não sei o resultado ainda, mas eles levaram até o Pedro Correia para falar que o Lula sabia. Quem não conhece o Pedro Correia
podem saber que é o maior veiaco e maior pilantra da política brasileira pernambucano. Ele é tão pilantra que a FAB deu um terreno para o prefeito de Pernambuco e quando a gente descobriu, ele estava tentando vender o terreno que a FAB tinha dado para o prefeito de Pernambuco. Ele é tão pilantra que ele só andava de Ray-Ban verde, terno branco e sapato branco. E ele será sempre do partido que está no poder, porque ele dizia, quem usa Ray-Ban, quem usa sapato branco, terno branco, não fica bem na oposição, eu tenho que estar no governo. E é engraçado, porque contra mim, o Moro leva para prestar depoimento. E o Taca Duran, que é o cara que está acusando o Moro, ele não leva porque ele disse que é bandido. Então, gente, deixa eu terminar dizendo para vocês. Eu acho que eles não estavam preparados para processar o inocente. Acho que a imprensa deve começar a meditar no que ela escreveu até agora. Acho que a televisão tem que começar a pensar o que falaram até agora, porque eles não têm noção do crime que eles estão cometendo contra a democracia desse país, tentando impedir o melhor presidente que esse país já teve, por causa de vocês, de ser candidato a presidente. Não é, em 65, eles não deixaram o Juscelino ser candidato. Era para acabar o golpe, eles vão deixar o golpe e vamos deixar o Juscelino de fora. O que eles se enganam no meu caso? Catinha, escreva aí, vai o que eu vou dizer. O que eles se enganam no meu caso? No meu caso, eles se enganam porque o Lula não é o Lula. O Lula não significa nada sozinho. O Lula só tem alguma importância porque nesse país, graças a vocês, nós temos milhões de Lulas pensando como eu, milhões de pessoas querendo mudar esse país. Eles têm que saber de uma coisa, nós temos que prender o Lula, porque o Lula não pode ficar solto falando de nós. Lula não pode ficar denunciando, falando mal do Temer, fazendo coisa e falando que vai ter presidente. Nós temos que dar um jeito. Qual é o jeito? Quem sabe tentar me prender. E eles vão ter outra surpresa. Porque eles poderão prender apenas a minha carne carcomida, mas não prenderão as minhas ideias, não prenderão os nossos sonhos e não prenderão as minhas esperanças. Vocês estarão na rua defendendo um país soberano. Vocês estarão na rua defendendo um país em que garanta que o pobre possa ter um diploma de doutor. Vocês estarão na rua brigando para que o povo volte a ter casa, para que o povo volte a ter salário, para que o povo possa voltar a ter esperança nesse país de autoestima. E é isso que eles não conseguem parar. Quando mexeram com o Juscelino, não tinha partido, era o Juscelino. Quando levaram o Getúlio à morte, o Getúlio também, o partido não tinha metade da capacidade de mobilização que nós temos hoje, os aliados que nós temos hoje. Aliás, se o Getúlio tivesse tido na rua 10% do que foram quando ele morreu para a rua, ele não teria sido morto, não teria se matado. Então eles estão numa encalacrada, porque eu não vou fugir, eu não vou me matar, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Vou ficar. Quem quiser me julgar, vai arcar com a responsabilidade de pagar o preço histórico pelo erro cometido. E é disso que eu não abro mão. É disso que eu não abro mão. O que eu não posso admitir é que um menino, que a única proeza dele nesse país foi se formar em Direito e prestar um concurso depois de 3 anos estudando à custa do pai. De um menino que aprendeu a empinar papagaio na frente do ventilador. De um menino que aprendeu a jogar bolinha de gude no carpete. Venha dizer que o Lula é ladrão.
Ele sabe que eu não perdoo. Ele pode ser do partido que ele quiser. Ele pode dizer o que ele quiser. O que ele não pode é mexer com a honra de um homem nordestino que, se tem uma coisa, é o orgulho da sua honra. Se eles não estão acostumados a lidar com gente que tem caráter, se eles não estão acostumados a lidar com gente que se respeita, eu quero dizer para eles: eu não tenho diploma universitário, eu não estudei, mas quero lembrar eles que caráter a gente não compra em supermercado e nem no shopping. Caráter a gente tem ou não tem. Caráter a gente adquire da formação da gente. E eu conquistei a duras penas, meu querido Haddad, o direito de andar de cabeça erguida nesse país. E não vou baixar minha cabeça. Levantem quantas infâmias quiserem. Contem quantas mentiras quiserem. Se eles quiserem me tirar do jogo, eles vão ter que cometer um crime contra a nossa Constituição. E eu estarei de vocês com cabeça erguida na rua desse país, dizendo para vocês: o PT não é o Lula. O Lula não é um ser humano, é uma ideia que vocês ajudaram a criar. E essa ideia da igualdade, essa ideia da participação, essa ideia do trabalho compartilhado que nós aprendemos a fazer nesse país, não vai acabar. Não vai acabar como não acabou quando morreram essas pessoas todas que eu citei para vocês. Portanto, eu queria dizer que aos procuradores que acusam tanto o PT, se vocês tivessem apenas uma partícula da decência que tem esse partido, vocês não contavam a quantidade de mentira que vocês contam ao país. Então vocês estão enfrentando uma coisa diferente. Esse partido é diferente. Esse partido tem gente diferente. Ontem eu fui visitar o acampamento dos Sem Serras de Minas Gerais. Eles deveriam ver os petistas que estavam lá para perceber que eles não são uma quadrilha. Eu fui visitar a colônia de Ranceniano, Santa Isabel. Eles deveriam ver aquelas mulheres todas atrofiadas, fundadoras do PT, e deveriam saber: eles não são quadrilha. Quadrilha é quem, em nome de representar a lei, por não receber um mês de aumento de salário, eles pedem um auxílio moradia, enquanto o povo é jogado na sarjeta desse país. Por isso, companheiros e companheiras, nós estamos comemorando 38 anos de partido. 38 anos de partido. Como vocês percebem, eu estou muito jovem, muito conservado, tomo banho de formal todo dia. Vocês podem ficar certos que eu vou estar junto para a gente comemorar, quem sabe os 50 anos, quem sabe os 60 do PT. Mas se eu não tiver, certamente aqui nessa mesa terá muitos de vocês que estão aí. Se não tiver vocês, estará os filhos de vocês. Se você não tiver, estarão os filhos dos filhos de vocês. O que importa é que sempre haverá nesse país um homem e uma mulher, um negro e um índio, ou todos juntos, defendendo um país democrático, justo, onde o povo possa viver democraticamente. Feliz aniversário, PT! E feliz aniversário para os petistas que ajudaram a gente a construir esse extraordinário partido. Obrigado aos partidos irmãos que estão junto conosco nessa briga. E dizer para vocês que a luta continua até a vitória final. Um abraço, companheiros. Um abraço.